Qual vai ser o nome desse programa mesmo? Não tem título, né? Porque a gente combinou uma coisa e chegou aqui a outra coisa. Não, é isso. Esses aí são só os concorrentes. Só isso aqui, porque eu vim aqui pra gravar um programa e descobri que o programa é outro. Aí vamos ver o que vai fazer. Fala, moçada, beleza? Ó, polêmicas vazias na área, na meta de ajudar o canal da TNT Esportes a bater 11 milhões de inscritos. É isso. Eu sou contra essa ganância de querer mais. Pra mim, 10 milhões tá bom demais. Se eu tivesse 10 milhões de inscritos no meu canal, eu estaria provavelmente agora morando em Caraíva, né? Se bem que morar em Caraíva deve ser meio sacal, né? Eu estaria morando em Búzios. Búzios é um bom lugar. Ou voltaria pra Fortaleza pra ficar perto dos meus pais, né? Estão chegando agora aí pro meu aniversário, diga-se de passagem, que é um dia antes de André Henning. Ambos somos virginianos, chatos e perfeccionistas. Ó, o tema deste programa é Jesus, o injustiçado. O Jesus é um injustiçado? Você acha que Jesus sofreu mais do que deveria? Jesus foi perseguido? Ainda há esperança em Jesus? Seguinte, nós combinamos que a gente falaria de Jesus. Jesus ainda tem espaço na seleção brasileira? É um injustiçado? Deve ser ele o 9 da seleção? Aí eu chego aqui no estúdio e descubro que tem um monte de camisa 9. Os concorrentes do Jesus, os apóstolos, né? Do Jesus aqui. Temos um Judas aqui, de repente. Os concorrentes de Jesus estão aqui para a gente debater também dentro desse programa, porque agora virou um multiverso aqui de opções. Qual é o camisa 9 ideal da seleção? Mais do que isso, filosofando, temos o camisa 9 da seleção? A seleção brasileira nunca teve tão em crise com a sua camisa 9? Essas e outras questões neste Polêmicas Vazias com multitítulos. Qual vai estar na thumb? Não sei. Qual estará no título? Também não sei. Até porque semana passada tivemos uma questão, né? A gente combinou uma coisa e botaram outra no negócio, né? Não foi né? Vec é o culpado. Nós não combinamos Neymar ou Mbappé quem é maior. Era Neymar e Mbappé. Ponto. Tiraram o maior ou tá lá ainda? Então vamos lá. Gabriel Jesus, 26 anos, 413 joguinhos na carreira, 154 gols e 73 assistências. Bons números. Ótimos números. Um bom entendimento de jogo, muita rodagem, nas mãos de um dos maiores treinadores da história do futebol, Pepe ou Guardiola, era o artilheiro da era Tite até a Copa de 2018. Ninguém tinha dúvidas, antes da Copa de 2018, que Jesus deveria ser o 9 da seleção. Ninguém tinha. O trio Jesus, Coutinho e Neymar jogou muito antes da Copa de 18. Porém, veio a Copa. E o Gabriel Jesus não fez nenhum gol na Copa. Isso desgastou muito a imagem do Gabriel Jesus ao ponto das pessoas pedirem o Firmino como titular. Tanto que, no pós-Copa, quem começa como titular? Firmino. O Tite faz o que o povo clamava, botar o Firmino como 9. Que quando era titular, tinha corneta. Não pode ser o Firmino. Ah, mas o Firmino não é 9. Ah, o Firmino jogou aonde? Ah, não sei o quê. Quando o Jesus foi mal na Copa, pediram o Firmino, que realmente estava entrando bem. Ele mudava um pouco a cara dos jogos. O Brasil perde ali num jogo muito peculiar para o time da Bélgica. O Gabriel Jesus sofre um pênalti, claro, naquele jogo não marcado, já na era VAR, um pênalti do Kompany. Talvez com aquele pênalti a história fosse outra. Obviamente que não seria o Gabriel Jesus a cobrar o pênalti, seria o Neymar. Mas o fato é que o Jesus faz uma Copa que o arranha muito. Beleza. Pula um ano, o Gabriel Jesus volta a jogar bem, não de 9, mas jogando do lado pra dentro na Copa América. O Brasil é campeão com o Gabriel Jesus jogando muita bola, tá? Eu diria, inclusive, que daquela seleção, Daniel Alves fez uma ótima Copa América, é preciso a gente salientar aqui, apesar dos pesares, e o Cebolinha jogou muito, mas o Jesus foi muito bem e recuperou moral ali. Aí ficava naquele entre sai, lá ele, do time titular, e o Tite na busca ainda, de fato, por um camisa 9. Ele começa ali, ele testa o Gabigol, aí começa a aparecer o Richarlison, e o Richarlison acaba ganhando o coração do Tite e desembarca na Copa de 22 como o titular. E faz uma Copa, ok, eu acho até que ele tem os seus hypes ali, né? Na estreia, a gente tá falando de um cara que jogou 5 jogos e fez 3 gols, assim, não é uma Copa ruim do Richarlison. Pra ser a primeira Copa do Richarlison, é uma Copa boa. Inclusive, há um levantamento que mostra que com a camisa 9, de fato, não fazendo o papel de 9, mas com a 9, o Richarlison, pós-Ronaldo Fenômeno, tem a melhor média de gols. Essa é uma informação que surpreende. Com a camisa 9, o Richarlison tem a melhor média de gols com a camisa da seleção. Usando a 9, aquele simbolismo, não o papel de 9. Mas quem mais usou a 9 pós-Ronaldo foi o Gabriel Jesus. Então a gente tá falando de um cara que tem identificação com a seleção, teve momentos de ótimo rendimento, pré-Copa de 18,
e pós-Copa de 18. E nos clubes tem uma carreira, eu diria, mais rica e consolidada que todos os concorrentes, eu diria. O Jesus é um cara que na seleção tem 59 jogos, 19 gols, 13 assistências, ou seja, ele participou em 59 jogos de 32 gols. E entendendo que, tendo o Neymar como goleador e principal jogador, é difícil imaginar um 9 que vá ser o artilheiro da seleção que não seja o Neymar. Nós temos um papel peculiar na seleção, assim como a Argentina tem, em que o seu artilheiro e melhor jogador não é o 9. Na Argentina não vai ser o Lautaro, não vai ser ninguém, vai ser o Messi. Na seleção brasileira vai ser o Neymar. Mas quem chegou mais próximo disso foi o Gabriel Jesus em termos de número. Em termos de desempenho e função, eu diria até que foi o Coutinho lá atrás. Mas foi o Gabriel Jesus, que de fato fez uma Copa ruim e em 2022 foi reserva, jogou 3 jogos, sendo 2 como reserva e 1 como titular contra Camarões, em que o Brasil entrou com o time reserva. Ele acabou se machucando e foi cortado. Se machucou, faltando 30 minutos para acabar o jogo. Então, assim, foi uma Copa picotada. Em média, ele teve ali 25, 30 minutos por jogo. Não dá nem muito para contar. Não foi a Copa de 22 que desgastou o Jesus. Foi a Copa de 2018. O Jesus, ele tem bola para estar na seleção? Tem. Necessariamente como titular? A gente pode discutir. Até porque a gente vai ter uma outra pergunta aqui, que é: este é o período em que o Brasil tem mais carências de camisa 9? A resposta é sim, e eu vou chegar já já. Sendo a resposta sim, a gente segue na busca. Não tem um nome cravado. Tem nomes com potencial, tem nomes com talento, mas que não se provaram fora, tem nomes com talento, mas que talvez não encaixem no trabalho, tem nomes altamente promissores que ainda precisam ser lapidados. Então a gente tá sambando aí atrás de uma figura. O Jesus tá nesse bolo. Querer cortar o Jesus da seleção e achar que ele não serve para a seleção é ignorar a regularidade que o Jesus tem no mais alto nível do futebol mundial, que é a Premier League. O Jesus, ele foi durante muito tempo vice-artilheiro do City, muitas vezes sem nem ser titular e em vários momentos sendo. E depois ele vai para um Arsenal que, até se machucar, ele era titular e estava muito bem em um time que bateu de frente com o City e que por muito pouco não foi campeão da Premier League. Talvez não tivesse perdido o Saliba, não tivesse perdido o Jesus, pudesse ter sido campeão. O City é mais time, fato. Mas a passagem do Jesus no Arsenal, ela é até aqui muito boa, a ponto dele voltar para a seleção. A gente fica na dúvida se ele não foi convocado de primeiro momento, porque ele estava machucado na época da convocação, ou se de fato o Diniz não imaginava o Jesus naquele cenário. Como teve o corte do Antony, há o resgate do Jesus, que nem faz a mesma função, mas pode jogar de lado. Não vai ser um ponta-ponta, mas pode jogar do lado para dentro, preenchendo a área e tal. Bola por bola, comparando com essa galera que tá aqui e outros exemplos, o Jesus, ele é mais bola, para mim, claramente, que o Richarlison e que o Matheus Cunha, e que o Pedro não dá para comparar a carreira. Por mais que são características diferentes, você fale, putz, eu acho o Pedro mais refinado, eu acho o Pedro, sei lá, um melhor cabeceador, eu acho o Pedro um jogador mais genial, talvez, eu até entendo, mas o Gabriel Jesus já era mais jogo que ele, isso eu não tenho dúvida nenhuma. E aí os concorrentes seriam Richarlison, Matheus Cunha, Pedro, tem o Firmino ainda, será que ele tá na briga ou não? Acho que agora saiu um pouco da disputa, mas vamos botar ele no bolo. Gabigol, será que tá na disputa ou não tá? De todos os concorrentes, o Gabigol acho que é o que tem o maior espírito de decisão, mas é o que tem menos rodagem europeia, até menos que o Pedro. O Pedro não foi de todo mal na Fiorentina. Por falar em Fiorentina, Arthur Cabral, que hoje está no Benfica, tem talento para entrar nessa disputa aqui e ótimos números, tá? Eu não sei se tem as características que o Diniz prioriza nesse momento em um atacante. O Diniz tem o Cano no Fluminense, que gera muito espaço, sai bastante da área, taxa de conversão alta. O Gabriel Jesus é um cara que sai bem da área, que gera jogo, que gera espaço. O Arthur Cabral já é um pouquinho diferente, mas ele pode estar nessa briga. E temos Vitor Roque, que eu acho que é o futuro. Eu me surpreendi ele não tá na convocação inicial. Vitor Roque tem 93 jogos na carreira, 33 gols e 16 assistências, sendo que ele tem aí pouco mais de 3 anos como profissional. De todos aqui é o que tem mais força, acho que ele e Jesus é um jogador de muita força. A gente às vezes esquece isso. Muita movimentação, o Vitor Roque pode arrastar de fora da área e é intenso e é um cara que não para de tentar e de produzir. Então eu acho que hoje é o que mais enche o saco de defesa dos adversários aqui. O Vitor Roque fosse pra hoje escolher um camisa 9, hoje, entendendo que a seleção tá precisando dessa conexão, de esperança, do povo olhar e falar, putz, cara, eu me vejo aqui e tudo. Hoje, se eu sou o treinador, eu coloco o Vitor Roque entendendo que ele não está pronto. Mas a minha seleção também não tá, eu tô começando agora. Eu entendo que todos aqui são mais experientes que o Vitor Roque, mas eu acho que agora a seleção pede um pouco de Vitor Roque, ou desse espírito. Eu não vou nem citar o Endrick aqui, que hoje é reserva, é um garoto, acabou de fazer 17 anos, comparado ao Vitor Roque no profissional, não dá pra comparar. O Vitor Roque é titular absoluto, já decidiu o jogo
jogo de Libertadores, é outra coisa. O Endrick, eu acho que para daqui a 1 ano e meio, 2, a gente vai ter um cenário. Hoje é apenas uma projeção. O Vitor Roque é muito mais realidade. Então eu escolheria o Vitor Roque. Mas o foco do programa aqui é o Jesus. O Jesus, tirando o Vitor Roque, hoje eu considero ele melhor que todas as outras opções. Todas. E comparando jogador por jogador, o Jesus, ele é mais jogador que o Vitor Roque. Só que hoje, fazendo a função de 9, o Vitor Roque não tem desgaste. O Vitor Roque acho que tem a simpatia da maioria das pessoas, não tem rejeição. Então assim, o Vitor Roque entraria cru ali. O Gabriel Jesus, ele tem que passar várias arrebentações, como outros jogadores precisaram passar na era pós-Ronaldo, que sim é a era mais escassa da seleção. Agora, porque assim que o Ronaldo parou, a gente tinha de imediato Fred, Luiz Fabiano, ainda tinha a esperança de saber para onde ia o Adriano na carreira, e o Alexandre Pato. Naquele momento, ainda um cara, jogando no Milan. O Pato era uma realidade, O Pato foi decepcionado depois, mas o Pato estava entregando as coisas que esperavam. O Pato ali, 2008, 2009 e tal, ele estava bem, muito bem. Diga-se passagem. Depois a coisa vai degringolando, mas naquele momento a gente tinha Fred, Luiz Fabiano, Adriano e Pato pra ficar por aqui. Não vou botar na briga aí Wagner Love e outras figuras, vamos ficar só nesses 4. Num nível muito alto de talento, o Adriano, esquece. O Alexandre Pato também era tratado como um cara, meu irmão, esse é o 9 de 2010, esse aí vai ser o 9 da seleção por anos, acabou não sendo. E o Luiz Fabiano e o Fred, que eram atacantes com características aqui diferentes, mas extremamente goleadores. Hoje, o cenário é muito diferente. A gente não tem um Fred, um Adriano, e promissor como o Pato na idade, não. Porque assim, o Alexandre Pato, na idade do Endrick, ou um pouco mais velho, ele já tava voando, tava sendo negociado pra fora e jogando e metendo gol em estreia e tal. Era outra coisa. Até mais que o Vitor Roque. E em termos de talento e refino, o Pato é muito diferente, né? Não dá pra analisar o Pato de hoje querendo projetar naquela época. Então, realmente, a gente tá na era mais escassa de camisa 9. Quer dizer que a gente só produz jogador ruim? Não, eu vou por outro lado. O futebol hoje gira menos ao redor do camisa 9. A nossa produção de base foca menos nos camisas 9. A gente produz hoje ótimos volantes, excepcionais zagueiros, pontas muito bons, às vezes até falsos 9 e playmakers, mas camisa 9, o jogo hoje talvez peça outra coisa. E eu nem sei se é um problema só da seleção. Se a gente for na França, vai ter questão, aí você vai falar, mas tem o Benzema. Quem é o cara próximo do Benzema ou do Giroud? A geração seguinte não tem esse 9 hoje. Mas o Nkunku, ele não é um 9 que é o que a gente tá citando aqui, ele é outra coisa. O Mbappé nem de 9 gosta de jogar. Aí você vai na Argentina acho que já tem o Lautaro, aí você vai falar de um ou outro ali que tem com mais talento. Pode até ser que esteja bem dotada. Holanda, tem problema. Espanha, o Real Madrid precisou contratar o Joselu, com 30 anos de idade. Também é problema, mas produz meia pra caramba. Aí você vai na Itália, tem problema. Então não é um problema só nosso. O futebol tá indo por um outro lado e acho que isso está acabando atingindo os camisas 9. Isto posto, o Gabriel Jesus é injustiçado. Ele ficou estereotipado. E isso não quer dizer que ele não precise mais ter chance na seleção. Ele pode reverter, como o Dunga reverteu a visão que ele tinha de 90 para 94, como, mal comparando, porque não é o mesmo jogador, mas o Messi já foi tirado pra merda na seleção da Argentina e conseguiu reescrever uma história, assim como vários outros. A gente já desenhou cenários caóticos de vários jogadores que conseguiram ter redenção. E isso a gente tá falando de um cara, de um menino de 26 anos, porra. Eu não tô falando do Jesus com 32, com 34, 26. Se a gente achar que um cara que joga no Arsenal, na Champions, na Premier League, que tem os números que tem, que roda, tá sempre despertando o interesse da elite do futebol mundial, que esse cara não serve pra seleção em nenhum cenário, é a gente pegar talento e jogar no lixo. Ainda mais com um trabalho novo. Um trabalho novo que, no Fluminense, resgatou jogadores que aqui no Brasil a gente tirou pra merda. Porque o Diniz resgatou o Ganso, que a galera dizia, não serve mais. O Diniz pegou o Ganso e tornou o Ganso de novo um dos jogadores mais importantes na sua função no país. Mas há 1 ano e meio, 2 anos atrás, tinha gente tirando o Ganso pra putz, que decepção que não deu certo. Esse jogador não deu certo. Então, cara, não é assim que a banda toca. O Jesus é injustiçado. Há milênios, né? Não é só hoje. Então, se o Jesus foi, porque o Gabriel não seria, né? E aí é bom pra rodar um outro injustiçado aí. Seguinte, o Opiniões de hoje é um quadro autoritário aqui, né? Eu diria, com o nosso apoio de Mamãe PagBet, que inclusive lá, a partir de R$1, você já
aposta, tá? Tem vários cantos aí que tem que ter R$30, R$20. Lá com R$1 aposta, com 20 você já pode sacar. Lembrando, o site de aposta não vai deixar você milionário, nem vai fazer você, igual o Tite, tirar um ano sabático e parar de trabalhar. Site de aposta é para se divertir e deixe lá somente o que você pode perder. Eu faço assim, ganhei um negocinho, tiro, pô, aí vou no cinema, compro um negócio para minha filha, vou jantar e vou deixando o dinheirinho circular ali, que não vai influir em nada no meu dia a dia. É assim que PagBet trata e é assim que eu trato também, beleza? Então jogue com responsabilidade e só se você tiver 18 anos ou mais. Mas independente da idade que você tiver, dizer que o trabalho do Tite na seleção brasileira foi ruim é sacanagem. Porque, cara, o Brasil chegou nas duas Copas muito favorito, foi eliminado por detalhes. Antes de 18, o Tite conseguiu resgatar o prazer das pessoas em assistir a seleção jogar. Em 2022, recuperou no meio do caminho um favoritismo e desembarcou no Catar junto com a França, sendo o favorito. Cometeu erros? É óbvio que cometeu, mas com o aproveitamento que tem, com os números que teve, com o desempenho, pouco gol tomado, poucos jogos perdidos, a quantidade de jogador que usou, ele fez renovação? Sim, senhor, porque o time que chegou titular em 22 era pelo menos quase metade modificado do que o time que chegou titular em 2018. E algumas peças estavam até melhoradas. Na minha visão, por exemplo, o Marquinhos chegou em 22 melhor do que ele estava em 18. Se você pegar o Alisson, para mim chegou em 2022 melhor do que ele chegou em 18. Isso vale para Danilo, isso vale para outros jogadores. E aí você dizer que esse trabalho é ruim, é ranço. E aí, desculpa aqui, ranço, eu só aceito ter com o Grealish. O resto não pode. Beleza? Então esta é uma opinião errada, porque você tá deixando se poluir pelo... Não é nem clubismo, né? É o idiotismo, no caso, né? Então fica aí a dica. Agora que quiser dar like aí, dá também. Se não quiser, meu amigo, um abraço e foda-se.